Olá, queridos irmãos e irmãs, nós estamos felizes aqui no canal E Família. Hoje é 18 de dezembro, segunda-feira, e estamos dando continuidade ao estudo da Palavra de Deus através do Guia da Lição da Escola Sabatina. O tema de hoje, Vivendo num Palácio Estrangeiro. E vamos pedir a presença de Deus conosco. Alexandre, faça a oração para nós. Oremos. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a tua palavra. Te pedimos agora, Senhor, a tua presença, a presença do Espírito, para nos guiar nesse estudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos já começar o estudo, mas queremos antes lembrá-lo que já está disponível o guia do próximo trimestre. Vai abordar o tema O Livro dos Salmos. Nós gostaríamos de saber aqui no canal E Família se você acompanha os nossos vídeos juntamente com o guia da lição da Escola Sabatina. Se essa é a sua realidade, coloque aí nos comentários, eu acompanho com o guia. Será muito importante para nós. Agora vamos para o estudo. O nosso estudo de hoje começa nos dando algumas informações importantes sobre a história que vai acompanhar o nosso estudo ao longo dessa semana. Nós já tivemos uma introdução sobre ela no sábado, a lição fez uma pausa e ontem nós estudamos a história de Daniel e seus 3 amigos, e agora ela retoma essa história de Ester e Mordecai. Nós acompanhamos aqui pela lição que o reino da Babilônia caiu, e o império da Média Persa, controlada por Assuero, assumiu e libertou os escravos. Então, muitos judeus decidiram voltar para sua terra, mas alguns decidiram permanecer ali. Ester e Mordecai ficaram e moravam na cidade de Suzã, que era a capital do Império Persa. Outra informação que nós temos no começo da lição e que aparece no capítulo 1 do livro de Ester é que a rainha Vasti foi destituída do cargo. Ela desagradou o rei e foi destituída. Assim começou ali uma espécie de seleção, aconselhado pelos seus conselheiros, pelos sábios do reino. O rei decidiu fazer uma seleção para escolher a nova rainha do reino. E é dentro desse contexto que Mordecai e Ester aparecem na história, e a lição nos traz a pergunta número 2. Leia Ester 2, de 1 a 9, com a seguinte pergunta: o que esses versos dizem sobre a situação de Mordecai e Ester? O texto é grande, nós precisamos ler todo, mas para responder a nossa pergunta aqui, nós escolhemos o verso 5 e o verso 6. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Verso 6. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Nós deixamos aqui como sugestão de resposta que, como exilado, há algum tempo eles estavam adaptados à cultura estrangeira. E assim a lição aprofunda o entendimento dessa situação. Mordecai vivia em Suzã e o que parece é que ele era um oficial do palácio, então ele estava ali imerso nessa cultura, vivia ali, e ele era primo, mas também um pai adotivo de Ester. E como já foi dito, a rainha havia sido destituída, a rainha Vasti, e Ester foi relacionada entre as moças que deveriam ser preparadas para ser escolhida como a futura rainha. E é nesse contexto que a saga acontece, a história acontece, e que eles vão ser provados. O estudo segue com a pergunta número 3, que diz assim: Leia Ester, capítulo 2, verso 10 e 20. O que aconteceu e por que Mordecai daria a ela a ordem de não revelar sua nacionalidade? Nós selecionamos o versículo 10 para nos ajudar a responder essa pergunta. Vamos à leitura.
Esther não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Então, após a leitura do verso, nós deixamos aqui como sugestão de resposta que Esther foi levada junto às pretendentes do rei e, por precaução, Mordecai a aconselhou a não revelar sua nacionalidade. Como nós vimos na leitura, Mordecai aconselhou Esther a não revelar a sua nacionalidade. E a lição ela vai nos mostrar o porquê disso. Embora o texto não revele claramente os motivos, mas nós podemos ter essa compreensão porque eles eram estrangeiros naquela terra. E isso poderia dificultar muito a vida deles. A lição vai dizer que a cultura diferente era um desafio, a religião estrangeira também. Tudo isso poderia dificultar ainda mais a vida deles se eles revelassem a nacionalidade deles naquele momento. Isso mesmo, Ale. E aqui nós chegamos no ponto da nossa reflexão do dia, né? A lição vai fazer esse balanço entre o que aconteceu com Mordecai, a atitude dele, de Esther, a não revelarem a sua nacionalidade, e da possibilidade de nós, muitas vezes, não revelarmos, num primeiro momento, a nossa fé. Qual que é a medida a respeito disso? Nós vimos aí que, no caso deles, eles poderiam sofrer hostilidades, né, ter a vida complicada ali naquela situação específica. E quanto a nós, será que nós devemos sempre anunciar a nossa fé? Existe algum momento em que nós podemos revelar de maneira mais segura? Nessa reflexão que a lição traz aqui no final, ela traz algumas perguntas. E a última diz assim: às vezes seria melhor manifestar a nossa fé pelo exemplo cristão até que surja a oportunidade de apresentar um testemunho direto? Na verdade, quando nós pensamos sobre isso, o cristão não precisa andar com uma placa no peito dizendo eu sou cristão, ou uma camisa, né, com dizer eu sou cristão, eu sigo Jesus. O cristão precisa exercer o cristianismo, viver diariamente. Talvez, em algumas circunstâncias, as pessoas sejam mais influenciadas pelo nosso viver, pela nossa demonstração da nossa fé, do que por palavras, do que por pregação. Existem pessoas, inclusive, que têm resistência à palavra religião, a ouvir sobre o evangelho. Mas, quem sabe, com a convivência, com a nossa convivência, com o nosso viver, elas possam notar algo diferente e se permitirem ouvir a respeito da palavra. Essa é a nossa reflexão de hoje, e quando a lição traz o título Vivendo num Palácio Estrangeiro, nós podemos adaptar para a nossa realidade. Nós vivemos em um mundo estrangeiro. Nós vivemos em um ambiente em que as pessoas não têm a mesma compreensão da palavra, não vivem, a maioria, né, pelo menos, de acordo com os princípios bíblicos. Mas o nosso viver pode impactar a vida delas. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.